Olá, me chamo Marina, sou mestranda do PPGL e venho hoje apresentar o trabalho Um gesto de leitura sobre o mito de Sísifo, um olhar sobre o absurdo de Albert Camus. Esse trabalho propõe analisar os modos de dizer o absurdo na obra O Mito de Sísifo, escrita pelo filósofo Albert Camus, apontando formas de como esses modos de dizer se entrelaçam com o olhar de Camus no tocante ao suicídio. Partindo da perspectiva de Michel Pichet, procurou-se compreender os efeitos de sentido do termo absurdo que se constroem pela escrita de Camus no que tange os possíveis lugares dessa noção no conjunto da obra. A AD é pensada como uma amplificação do trabalho simbólico através da língua fazendo sentido, formando noções de contexto, das condições de produção discursivas e, consequentemente, das posições históricas anteriormente assumidas. Parte-se de um rastreamento da palavra absurdo, buscando observar a repetição desse significante em seu estado de abertura através tanto da metáfora como dos processos parafrásticos e polissêmicos no intuito de dar corpo a essa noção, apontando para as recorrências e deslizamentos de sentido. Camus viveu o período pós-guerra e apresenta sua filosofia elaborando angústias e dilemas de seu tempo através de dispositivos literários, provocando um grande impacto na construção do pensamento do século XX. Ele concebe sua teoria do absurdo, tecendo reflexões sobre o sentido da vida e seu caráter absurdo. É possível traçar considerações sobre o texto literário como materialidade discursiva, produzindo, através das análises, processos enunciativos e discursivos representados e constituídos historicamente. Essa tessitura sustenta uma espécie de teia de relações entre a materialidade linguística dos textos, os processos históricos e as práticas sociais que participam de suas condições de produção. O mito de Sísifo traz como mote um ponto de partida da reflexão sobre a noção de absurdo. O tema do ensaio gira em torno dessa reflexão, associada à dimensão em que o suicídio seria uma solução para o absurdo. Para análise, foram delineados recortes de sequências discursivas dentro da obra, as quais tocam a construção da noção de absurdo. A partir desse movimento, foi possível explorar, levando em conta diferentes gestos de leitura e modos de dizer sobre essa noção, apontamentos de um processo de tomada de consciência da vida pelo sujeito, configurado como um gesto de repetição mecânica e artificial, sem descolamento sobre o existir. Antes de encontrar o absurdo, o homem cotidiano vive com metas, uma preocupação com o futuro ou a justificação, não importa em relação a quem ou a quê. Avalia suas possibilidades, conta com o porvir, com sua aposentadoria ou o trabalho dos filhos. Ainda acredita que alguma coisa em sua vida pode ser dirigida. Na verdade, age como se fosse livre, por mais que todos os fatos se encarreguem de contradizer tal liberdade. Depois do absurdo, tudo fica abalado. A ideia de que existo, minha maneira de agir, como se tudo tivesse um sentido, mesmo que eventualmente eu diga que nada tem. Tudo isso acaba sendo desmentido de maneira vertiginosa pelo absurdo de uma morte possível. Pensar no amanhã, determinar uma meta, ter preferências, tudo isso supõe acreditar na liberdade, mesmo que se assegure, às vezes, não ter essa crença. O despertar dessa dita consciência promove a descoberta de um não sentido para a existência, desvelando um sentimento de estranheza de si, uma não familiaridade do sujeito com a própria noção de vida. O homem permanecerá um estrangeiro para si, um desconhecido de si. Ele busca a unidade com o cosmos, mas encontra o absurdo, a contradição, o paradoxo. Esse mal-estar diante da desumanidade do próprio homem, essa incalculável queda diante da imagem daquilo que somos, essa náusea, como diz o autor de nossos dias, é também o absurdo. Tanto quanto o estranho que, em certos instantes, vem ao nosso encontro no espelho, o irmão familiar, e, no entanto, inquietante que nos encontramos nas nossas próprias fotos, também é o absurdo. A constatação do absurdo tem em vista a constatação da ausência do sentido da vida. Essa experiência promove movimentos de tensão e ruptura na rede de significações posta, abrindo interrogações sobre se há um motivo profundo para viver. Camus coloca em pauta, mobilizando a noção de absurdo, a discussão sobre o que julga como o único problema filosófico importante, o suicídio. O suicídio como salto é a aceitação em seu limite máximo. Tudo se consumou, o homem retorna à sua história essencial, divisa seu futuro, seu único e terrível futuro, e se precipita nele. À sua maneira, o suicídio resolve o absurdo. Ele o arrasta para a própria morte. Mas eu sei que, para manter-se, o absurdo não pode ser resolvido. Recusa o suicídio na medida em que é, ao mesmo tempo, consciência e recusa da morte. É na extremidade do último pensamento, do condenado à morte, aquele cadastro de sapatos que, apesar de tudo, percebe a poucos metros, bem na beirada de sua queda vertiginosa. O contrário do suicida é precisamente o condenado à morte. Aqui finalizo a apresentação, trazendo o tópico em conclusões, pelo marco dessa noção como início, e não de uma finalização da construção do discurso de Camus. A partir desses modos de dizer, a noção de absurdo, estruturante do pensamento desse autor, ampara o que posteriormente é proposto a respeito do lugar que o suicídio ocupa na construção de sua obra. Obrigada.